Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 4, cobrada na prova da UBMEP 2006, segunda fase, nível 3. Trata-se de uma questão de métodos de contagem envolvendo tabuleiro. O quadrado da figura 1 é chamado especial porque, item 1, ele está dividido em 16 quadrados iguais. Em cada linha e em cada coluna aparecem os algarismos 1, 2, 3 e 4. Item 3. Em cada um dos quadrados A, B, C, D, como na figura 2, aparecem os algarismos 1, 2, 3 e 4. Item A. Complete o quadrado abaixo de modo que ele se torne especial. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. A ideia para completar esse quadrado, antes de mais nada, nós vamos definir primeiramente, esse é, vamos dizer, o primeiro quadrado, segundo quadrado, terceiro quadrado, quarto quadrado. Uma definição que a gente vai fazer para as próximas situações. Aqui nós temos a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Então veja, nós já temos aqui no primeiro quadrado a seguinte configuração: 2, 3 e 4. Se em cada quadrado tem que ter todos os números 1, 2, 3, 4, está faltando para esse primeiro quadradinho o número 1. Muito bem. Agora a gente vai olhar para a segunda linha. Para a segunda linha, especificamente este quadrado aqui. Este quadrado, veja, obedecendo o critério dado pela questão, eu já tenho na segunda linha 3 e 4, então eu preciso completar agora com 1 ou 2, ou seja, o 1 pode estar aqui e o 2 aqui, ou vice-versa. Mas quando a gente olha, por exemplo, para esse elemento 2, ele na quarta coluna ele não vai poder ficar em duplicidade, ou seja, aqui eu não posso ter o número 2. Da mesma forma que aqui eu não posso ter o número 1. Caso contrário, a gente vai ter aqui a terceira coluna com 2 números 1. Então a gente já descobre que esse elemento tem que ser obrigatoriamente o número 1. Porque se ele for 2, ele vai conflitar com esse na quarta coluna. Então a primeira ideia é olhar para esse quadradinho, ele pode ser o número 1 ou o número 2, já que 3 e 4 já está aqui. Como o 2 está aqui, a gente já define que ali é 1. E aí a gente completa a segunda coluna, desculpa, a segunda linha, com o número 2. 1, 2, 3 e 4. Pelo mesmo motivo, a gente olha agora para a segunda coluna e a gente vai organizar o número para esse quadradinho. Já tenho aqui na segunda coluna o 2 e o 4. Significa que está faltando 1 e 3. Se está faltando 1 e 3, vamos olhar para a terceira linha. Eu já tenho aqui o número 1. Se o número 1 aparecer aqui, vai conflitar aqui na terceira linha, eu vou ter 2 números 1. Então eu não posso. Se aqui eu já tenho o número 1, aqui só pode ser o número 3. 2 e 4 já tem aqui em cima. Então aqui o número 3. Para completar a segunda coluna, só falta o número 1. Muito bem, agora veja, quando a gente olha para esses dois elementos aqui, a gente não consegue completar se é 3 ou 4 e 3. Então a gente vai deixar para completar depois. Quando a gente olha para a terceira linha agora, a gente vê 3 e 1. Significa que aqui, nas pontas, está faltando o 2 e o 4. Mas olhando novamente para esse número 2, aqui não pode ser o número 2, porque senão a quarta coluna vai ficar com 2 números 2. Então já tendo 1 e 3, só falta 4 e 2, mas o 2 não podendo estar aqui, obrigatoriamente aqui é o número 4. Veja que agora a terceira linha a gente já completa, já temos o 1, só falta o 2. A gente agora pode completar a quarta coluna, porque já temos 1, 2, falta aqui o 3.
E aí veja, no segundo quadrado, a gente definiu o primeiro quadrado, o segundo, o terceiro e quarto. Está faltando aqui o número 4, para que todos esses 4 elementos fiquem completo para gerar um quadrado especial. Perceba que a gente poderia olhar para a primeira linha também. 1, 2, 3, obviamente falta o 4. Posso olhar para as linhas ou posso olhar para os quadrados especificamente. Veja nesse quarto quadrado, já tem 1, 2 e 4. Falta o número 3. E aí, por fim, posso pensar na última linha, na quarta linha, ou pensar no próprio quadrado. Tanto faz. Pensando na última linha, já temos 1, 2, 3. Aqui tem que ser obrigatoriamente o número 4. Perceba que existe uma única forma a determinar aqui, construindo esses números, né, colocando esses números. Não existe uma outra possibilidade quando o 2, o 4, o 3 e o 2 e o 1 já estão aqui definidos. A gente pode conferir linha, coluna e em cada quadrado. Veja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Agora a coluna. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e por fim 1, 2, 3, 4. Para finalizar essa certificação, em cada quadrado eu vou ter 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Então ele está unicamente construído dessa forma. Perfeito? Item B. É possível completar o quadrado abaixo de modo a obter um quadrado especial? Por quê? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Comparando com o item A, no item A ele não forneceu o número desse quadrado, mas a gente já sabe que é 1, porque já temos aqui o 2, 3 e 4, só falta realmente o número 1. Ele mantém o número 1 nessa situação, na quarta linha, quarta coluna, só que agora ele desloca o número 2 para a terceira linha, quarta coluna. Pergunta se é possível a gente completar esses quadrados que estão faltando, para que, de modo eu consiga um quadrado especial. Veja só, vamos olhar para este quadradinho que está na segunda linha, quarta coluna. Esse quadradinho ele não pode ser o número 3. Olhando para a segunda linha, se ele for o 3, eu vou ter dois números 3 aqui. Ele também não pode ser 4. Se ele for o 4, eu vou ter dois números 4 na segunda linha. Portanto, esse quadradinho ou ele pode ser o número 1, ou ele pode ser o número 2. 3 e 4 não pode. E quando a gente olha agora para a quarta coluna, os números 1 e 2 já estão ali presentes. Portanto, esse quadradinho vai ficar em branco. Então, a nossa resposta é: não é possível completar esse quadrado de modo que ele se torne um quadrado especial. Então, por quê? A nossa justificativa é que no quadrado em destaque, posso até colocar entre parênteses, posicionado na segunda linha e quarta coluna, só podem estar os números 1 ou 2. Ocorre que os números 1 e 2, eles já estão presentes na quarta coluna. Essa é a melhor explicação para o item B. Aqui a gente finaliza o item B. Mas vamos enriquecer os nossos conhecimentos. Será que eu consigo completar os outros números aqui? Vamos pensar, vamos colocar de vermelho. E, por exemplo, aqui eu posso pensar no número 3, posso pensar aqui no número 4. Veja que a primeira linha, 1, 2, 3, 4. E aí, como aqui eu não posso pôr nem 1 nem o 2, 1 e o 2 pode vir aqui.
Então eu posso pensar, por exemplo, aqui, o número 2, sem problema algum. Como aqui eu tenho 2 e 4, eu preciso colocar o número 1 e 3. O 1 já está aqui, então eu vou colocar o número 1 aqui, o 3 aqui. Se eu já tenho o número 1 e 3, eu preciso do 2 e 4. O 2 eu não posso colocar aqui, então eu posso colocar o 4 e aqui fica sendo o 2. Então perceba que eu estou conseguindo construir esse quadrado especial, tentando construir, mas ainda assim esse eu não consigo. 1, 2, 3, 4 para o primeiro quadrado, o segundo eu não consigo completar ele, o terceiro 1, 2, 3 e 4. Eu posso continuar aqui 1, 2, aqui sendo o número 3, e aí perceba que agora eu já vou chegar num conflito. Da forma que eu construí, eu obtive um outro quadrado aqui, que só pode ser o número 1. Que eu já tenho 2, 3 e 4, então aqui só pode ser o número 1. Mas eu não consigo completar com o número 1, porque ele já está aqui. Então aqui não vai ficar completo e nem aqui. Isso por conta da configuração que eu fiz. Pode ser que uma nova configuração que eu faça, eu consiga completar este aqui. Isso é possível, mas a dificuldade é maior. O que importa é que basta você encontrar um quadradinho que não é possível completar por conta desse conflito, a gente já consegue mostrar que realmente esse quadrado jamais será mágico com os números já fornecidos anteriormente. Tranquilo? Item C. Exiba todas as maneiras de completar o quadrado abaixo, de modo a obter um quadrado especial. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Perceba que em comparação com os itens A e B, aqui nesse primeiro quadrado ele já deixa completo, aqui ele continua com o número 1, porém agora não tem o número 2, nem na terceira linha, terceira coluna, e também não tem nenhum número aqui na terceira linha, quarta coluna. Então vamos começar a completar esse quadrado de forma que ele se torne um quadrado mágico e vamos identificar se tem outras situações. Vamos olhar novamente para essa situação, esse quadradinho que está na segunda linha, quarta coluna, ele não vai poder ser o número 3, não vai poder ser o número 4 e não vai poder ser o número 1, porque o 1 já está na quarta coluna. Portanto, obrigatoriamente aqui é o número 2. Muito bem. E aí é óbvio, para a segunda linha, eu vou ter aqui o número 1. Da mesma forma, olhando para esse quadradinho que está na quarta linha, segunda coluna, aqui não pode ser o número 2, não pode ser o número 4 e também não pode ser o número 1, que já está na quarta linha. Portanto, aqui obrigatoriamente tem que ser o número 3. E óbvio, sobra para a gente aqui o número 1 para completar a segunda coluna. Veja que agora eu vou ter dificuldade de completar esses dois. Por quê? Não que ele não consiga fazer a configuração para ser um quadrado especial. O que acontece é que eu posso tanto colocar aqui o número 3 ou o número 4. Da mesma forma, esse último quadradinho que está na primeira linha, quarta coluna. Então eu vou deixar. Não significa que eu não consiga completá-lo. Se eu olho para essa configuração, da mesma forma, veja, eu já tenho 1 e 3, aqui tem que ser 2 ou 4. Posso colocar o 2 aqui e o 4 aqui, ou posso colocar o 4 aqui e o 2 aqui. Então eu não consigo. Agora veja, nós temos esse quadradinho que pode ser, por exemplo, não pode ser 1 nem 2. Ele pode ser 3 ou 4. Posso colocar o 3, posso colocar o 4. E esse aqui, a mesma coisa, ele pode ser o número 2 ou o número 4, já que 1 e 3 já está na quarta situação. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos pensar neste aqui, esse que vai ser o quadradinho que a gente vai organizar a nossa ideia. Portanto, esse, ele não pode ser o número 1, ele pode ser o número 2, 3 ou 4. Vou puxar aqui para fora, porque 1 ele não pode ser. Se ele for 1, vai ter um conflito aqui na terceira coluna e na terceira linha. Então, ou ele é 2, ou 3,
ou 4. Então veja que nós temos 3 possibilidades para esse elemento aqui. Quando a gente completar esse elemento com um determinado número, vocês vão perceber que os demais já estão determinados sem ter opção de escolha de um ou outro. Veja só, vamos começar com o número 2. Então eu vou pensar em construir esse quadradinho aqui com o número 2. Então já tem o número 1 e aqui o número 2. Esse quadradinho, vou completar com azul, porque ele vai ser unicamente determinado. Já tem 1 e 2, aqui só pode ser 3 ou 4, mas o 3 eu já tenho aqui, então eu vou colocar o 4. Como eu já tenho aqui 1, 3 e 4, aqui tem que ser obrigatoriamente 2, 1, 2, 3, obrigatoriamente aqui o 4. Para a terceira linha, 1, 2, falta o 3 aqui. Para a terceira coluna, 1, 2, falta aqui o 3, e aí completa aqui o 4, e 1, 2, 3, falta o 4. Veja que com o número 2 que eu inseri aqui, os demais já são obrigatoriamente 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 3 e 4. Não tem opção de escolha para essa situação. Então agora eu tenho aqui um quadrado especial. Vamos conferir primeiro os quadrados. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Ok. Linha 1, 2, 3, 4, aqui também 1, 2, 3, 4, a terceira linha 1, 2, 3, 4 e a última linha, a quarta linha 1, 2, 3, 4. Só falta a coluna 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aqui também 1, 2, 3, 4 e por fim 1, 2, 3, 4. Ok, já está aqui construído o primeiro quadrado especial, porque nós pegamos o número 2 para colocar ali. Vamos pensar numa nova configuração. Então, temos aqui novamente essa situação. Nós já vimos que esses números, aqui não pode ser o número 1, nem 3, nem 4, vai ser 2. Então já está determinado, não tem como escolher. Obviamente aqui vai ser 1. Da mesma forma, esse quadradinho tem que ser 1 ou 3, mas o 1 já está na quarta linha. 3. Sobra para esse 1. Veja que agora eu não vou mais utilizar o 2, eu vou utilizar o 3. Então essa vai ser a ideia. Vamos pegar, por exemplo, agora de roxo. Essa situação agora eu vou fazer com que esse número seja o 3. Então, muito bem, eu vou colocar aqui o número 3. Já coloquei o 2. A gente já sabe que são 3 possibilidades, né? A gente já tem essa situação já garantida. Só precisamos agora completar esses quadrados para que ele se torne especial. Muito bem. Com esse número 3, veja que agora eu só posso ter esse quadradinho ou 2 ou 4. Então, por enquanto eu não consigo fazer nada. Mas olha para cá. Nesse aqui eu já tenho 1 e 2. Aqui só pode ser 3 ou 4. Mas o 3 já está aqui. Portanto, eu já sei que este vai ser 4. E aí eu completo aqui com o 3. Olhando para a quarta coluna, eu tenho 1, 2, 3. Aqui vai ser 4. Veja que eu não tenho escolha. Já está determinado quando eu coloquei aqui o número 3. Já tem 4, 1 e 3. Aqui é 2. 1, 2, 3, 4. Por fim. E aí eu posso fazer essa configuração. Primeiro quadrado já tem todos. O segundo também. Terceiro também, quarto também. Primeira linha ok, segunda tranquilo, terceira linha também ok, quarta linha certinho. Primeira coluna completa, segunda completa sem repetição, terceira completa, quarta completa, mais uma configuração, com o número 3 ali. Muito bem. Vamos agora para a última configuração. Vou fazer aqui, por exemplo, a mesma forma que a gente tinha feito. Veja que aqui obrigatoriamente tem que ser o 2, aqui o 1, já tem o 2 e 4, aqui pode ser 1 ou 3, então vai ser 3 e 1. Agora a gente já tem a opção de escolha. Então já pegamos o 2, já pegamos o 3. Vamos pegar agora, então, o 4.
fazer de laranja, e aí essa situação aqui vai permitir que, se eu coloco aqui o número 4, e a última opção que a gente tem, ele já está determinado. Então agora a gente completa e finaliza o item C. São as 3 possibilidades e últimas. Eu não consigo colocar, por exemplo, aqui o número 5, porque é de 1 a 4. O 1 eu não poderia, então só pode ser 2, 3 ou 4. E a gente percebe que ele fica unicamente determinado. Se o 4 estiver aqui, veja, esse número aqui só pode ser 3 ou 4, e aí eu já tenho, o 4 não pode, então fica 3. Aqui fica o número 4, 1, 2, aqui na quarta coluna falta o 3, 1, 2, 3, 4, falta aqui, mas aí eu posso olhar para essa terceira linha, falta o 2, e aqui o 4. Conferindo, primeiro quadrado ok, completo, sem repetições, aqui também segundo completo, terceiro completo, quarto completo. Nas linhas, certinha, primeira, segunda ok, terceira também, quarta também. E finalmente nas colunas, completa sem repetição, terceira completa sem repetição, por fim, a gente já conseguiu exibir todas as 3 maneiras distintas de completar esses números para que ele se torne um quadrado especial. Ok? Item D. Quantos quadrados especiais existem? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item D e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nós vamos iniciar a solução dessa questão tendo como parâmetro os itens A, B e C. Nos itens A, B e C, foi dado esse primeiro quadrado, os algarismos que estavam aqui. Depois ele fornece aqui esse último, que está na quarta linha, quarta coluna. Nós sabemos que os números que podem entrar aqui são ou 1, 2, 3 ou 4. Vamos fazer a seguinte separação. Vamos pensar aqui primeiramente no primeiro quadrado. Poderia pensar em começar por aqui, ou por aqui, ou por aqui. Mas para ter uma recorrência com os itens A, B e C, a gente vai começar com esse. Mas tanto faz, a ordem aqui não importa. Eu vou separar esse primeiro quadrado aqui de azul, vou colocar ele aqui. Depois eu vou pegar este de verde e vou pensar nele aqui. Eu vou pegar agora este aqui de vermelho e, por fim, vamos pegar, por exemplo, esse aqui de uma cor amarela. Muito bem. O que eu quero mostrar é que quantas são as possibilidades para completar esse primeiro quadradinho azul? Posso colocar aqui o número 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, 4 possibilidades. Nos itens A, B e C, aqui era o número 1. Vamos fazer diferente, só para mostrar que vai ter uma relação na quantidade de escolhas, né? A quantidade de possibilidades vai ser sempre constante. Se eu escolho aqui, por exemplo, o número 4, veja que o próximo quadradinho só não pode ser o número 4. Mas pode ser 1, 2 ou 3. Portanto, 3 possibilidades. E o que importa são essas quantidades de escolhas. A escolha não é importante para o princípio multiplicativo. Veja que a escolha que eu fizer aqui depende da minha escolha anterior. A escolha, mas a quantidade de escolha, a quantidade de possibilidades, que é o importante, não depende da minha escolha anterior. E isso faz com que o princípio multiplicativo pode ser aplicado de forma direta. Se eu escolho aqui o número 2, veja, eu continuo com 1, 2, 3, 1, 3 ou 4. 3 possibilidades. Se eu escolho aqui o número 1, continuo com 3 possibilidades. O 2, o 3 ou 4. Então perceba que independentemente da escolha anterior, eu vou ter a mesma quantidade de possibilidades. Por isso que o princípio multiplicativo poderá ser aplicado de forma direta. Mas vamos supor que aqui eu escolha, por exemplo, o número 3. Então já escolhi 2 números. Vou para o vermelho agora. Quantas possibilidades eu tenho para o vermelho? Independe das minhas escolhas anteriores. Eu vou ter sempre, se eu já tenho o 3 e o 4 fora, só podem ser
1 e 2, ou seja, duas possibilidades. E se eu escolhesse o 1 e o 2 aqui? Veja, se eu escolho 1 e 2, eu vou ter 3 e 4. Continua duas possibilidades. Ok? Vamos pensar aqui agora que eu escolhi o número 1. Agora eu não tenho mais escolhas para esse quadradinho. Vai ser uma única possibilidade. Ou seja, eu vou ter que cravar aqui o número 2. E veja que essa escolha, de fato, ela depende das escolhas anteriores. A escolha, se eu escolher aqui 1, 2 e 3, aqui obrigatoriamente teria que ser o 4. Depende. Mas isso não importa, o que importa é a quantidade de escolha. Se eu escolher 1, 2 e 3, eu vou ter uma única escolha aqui, por isso uma possibilidade. E veja, se eu aplico o princípio multiplicativo, ainda não completamos a nossa questão. Completamos apenas as escolhas para o primeiro quadrado. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1. Existem 24 configurações só com esse primeiro quadrado. Vamos olhar agora para este quadrado aqui embaixo, que foi a orientação na questão, no item A, B e C. Vamos pegar aqui, por exemplo, um verde mais clarinho. Então, nesse caso, qualquer que sejam as escolhas anteriores, aqui eu vou ter sempre 4 possibilidades. E por que 4 possibilidades? Vou fazer com cor azul para ficar padronizado. Porque na diagonal não tem regra que foi estabelecida na questão. Aqui pode ser 1, pode ser 2, 3 ou 4. Qualquer que seja essa configuração, aqui eu vou ter sempre a escolha de um desses 4. São 4 possibilidades. Suponhamos que eu escolha, por exemplo, aqui, o número 4. Muito bem. Veja que agora a gente vai tentar organizar alguns números que vão ser colocados de forma única. Por exemplo, eu posso pensar nesse quadradinho aqui, só pode ser 1 ou 4. Mas como o 4 está aqui, aqui obrigatoriamente tem que ser o número 1. E aí eu olho para essa situação aqui, vai ser o número 4. Muito bem. Se eu olho, por exemplo, para essa configuração aqui, 1 e 2 da segunda linha, aqui só pode ser 3 ou 4. Mas como eu já tenho 4, aqui tem que ser o 3. Veja que é uma possibilidade. Eu não vou precisar escrever para todos os quadradinhos. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 4 possibilidades, não é esse 4. 4 foi a escolha. Vezes 1, vezes 1, vezes 1. Eu só posso ter uma única possibilidade aqui. Então aqui eu não tenho que escolher, apenas uma possibilidade, cravar o número 4. E aí, se a gente perceber do item C, aqui estava o número 1, aqui estava o número 1 e aqui estava o número 1. E aí, nesse quadradinho, eu não posso ter o número 1. Até nós avaliamos no item C somente esses dois. Mas poderia avaliar aqui também, já reforça que esse quadradinho não pode ser 4. Tanto aqui por essa coluna, por essa linha e no quadrado, no quarto quadrado. Portanto, eu vou organizar esse quadrado agora, que é ele que é importante. Lembrando que se eu continuo completando aqui os outros, vou cair naquele impasse do item anterior. Veja, aqui pode ser o número 1 ou 2. Eu tenho aqui 4, então tem duas possibilidades aqui. Aqui também eu posso pôr 1 ou 2. Aqui eu posso pôr o 3 ou 2. Aqui o 3 ou 2. Aqui o 3 ou 2. Aqui o 2 ou o número 1. Veja que eu tenho várias possibilidades, mas a partir do momento que a gente organiza essa configuração, a gente vai retomar o item C para organizar a nossa situação, para finalizar a questão. Veja que esse quadradinho aqui, ele só não pode ser o 4. Ele pode ser o 1, ou o 2, 1 ou 2, ou o número 3, ou seja, 3 possibilidades. A gente sabe do item anterior que a partir do momento que a gente marcar aqui, a gente já tem o quadrado definido, independentemente das escolhas desses números e desse aqui. Então, o que a gente propôs aqui foi organizar, escolher esses 4 números, depois escolher esse. Agora eu tenho 3 possibilidades para esse, que vai ser a nossa configuração final. Esse quadradinho que eu vou marcar
por exemplo, aqui de asterisco, para diferenciar deste, existem 3 possibilidades. Professor, não entendi de onde está esses 3. As 3 possibilidades estão aqui e são, de fato, as 3 configurações que a gente fez no item C. Vocês podem fazer aqui, a partir dessa construção, você vai ter apenas 3. Ou aqui sendo o número 1, ou sendo o número 2, ou sendo o número 3. Vamos pegar como referência o número 2. Vamos pegar aqui, colocar o número 2 aqui, e a gente vai perceber que agora ele já está definido. O meu quadrado agora não tem mais escolhas a serem feitas, apenas o produto dessas aqui. Perceba que se eu escolho aqui o 2, aqui só pode ser 1 ou 2, então tem que ser 1. Aí aqui sobra 2. Já tenho 2, 3, 4, aqui 1. Aqui falta o 3. 1, 2, 3, 4 e aqui o 2. Isso porque eu escolhi o número 2. Você pode apagar agora, escolher o número 1, depois escolher o número 3. Por isso as 3 possibilidades retomadas aí do item C. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, principalmente o princípio multiplicativo, né, que é o chamado princípio fundamental da contagem, existe o princípio aditivo, que é quando a gente divide em casos. Eu posso fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 1 eu não preciso colocar, vou colocar para ficar completo, vezes 4, vezes as 3 configurações depois que a gente faz as escolhas desse primeiro e deste. E aí eu tenho aqui 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, vezes 12. Se fosse vezes 10, daria 240. 10 vezes 24, 240. Tem 2 vezes 24, que é 48. Então a nossa resposta para essa questão: quantos quadrados especiais existem? Existem 288 quadrados especiais. Vamos melhorar aqui o número 8 e vamos finalizar a questão. 288 quadrados especiais. Ok? Finalizamos então essa questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.